Você sabe a diferença entre tratamento da obesidade e prevenção da obesidade? São termos completamente diferentes. Então, prazer pessoal, meu nome é Valdeci, eu sou médico e recebo muitos pacientes, trato muitos pacientes que estão aí no processo de emagrecimento que desejam iniciar esse processo. Então, me acompanhe nesse vídeo que eu vou te explicar qual a diferença desses dois quando é que a gente usa ou não medicação para tratar, por exemplo, o excesso de peso. Então, pessoal, muitas pessoas confundem tratar a obesidade de prevenção da obesidade. Prevenir obesidade é totalmente diferente de tratar. Quando você vai entrar em um processo de prevenção de obesidade, a gente tem que adotar um novo estilo de vida. Dieta regular de acordo com seus objetivos, assim como também atividade física, regularizar o sono, uma boa hidratação, são essenciais para a gente mudar aí o contexto de uma futura obesidade, um futuro excesso de peso. Então, adotar essas medidas práticas de realizar atividade física, de estipular uma dieta, um planejamento alimentar é essencial para que você diminua as chances aí de ter excesso de peso, de ter um sobrepeso ou uma obesidade futuramente. Agora, quando se trata de tratamento de obesidade, é totalmente diferente. Um dos tratamentos da obesidade que a gente deve abordar e um dos pilares é o uso de medicações. O uso de medicações é justamente para controlar essa questão do apetite, e controlando o apetite ela vai comer menos e, consequentemente, ela vai ter a redução no peso dela. Então, eu vejo que muita gente às vezes tem um preconceito quanto à utilização de medicamentos. Pessoal, a gente tem que entender que a obesidade é uma doença, ponto final. É uma doença que aumenta a chance de várias doenças aí futuramente, doenças cardiovasculares, infarto, AVC, diabetes, pré-diabetes, esteatose hepática, que é a famosa gordura do fígado, assim como também câncer. Vários tipos de câncer podem ser ocasionados aí pelo excesso de peso, até porque aquela gordura, o tecido adiposo, quando é excesso, ele causa uma inflamação ali no nosso corpo que causa vários distúrbios, tanto metabólicos quanto hormonais, que podem prejudicar a saúde e a qualidade de vida e futuramente dessa pessoa que se encontra aí com excesso de peso, sobrepeso, obesidade. Então, quando a gente tem um paciente que ele está com excesso de peso, a gente tem que abordar principalmente como é o padrão alimentar dele. De acordo com o padrão alimentar que a gente vai saber qual vai ser a melhor medicação e os antecedentes também. Então, além de olhar esse padrão alimentar, a gente tem que investigar toda a vida da pessoa, quais são os objetivos. Então, quando a gente está diante, por exemplo, de um paciente que ele tem obesidade e sobrepeso, a gente tem que abordar um tratamento medicamentoso para ele. E a medicação, a gente tem vários tipos de medicações, várias medicações novas no mercado, medicações que estão surgindo aí e vão surgir futuramente para a gente instituir um tratamento medicamentoso. E antes de estabelecer qual é a medicação que a gente vai utilizar, a gente precisa primeiro entender qual é o padrão alimentar daquela pessoa. Se é um padrão hiperfágico, volumétrico, se é um padrão beliscador, se aquela pessoa tem um chamado comer emocional, brigou com alguém, ficou estressado, desconto na comida, assim como também se ela tem mais fome, por exemplo, à noite. A gente, de acordo com esse padrão alimentar, a gente pode estabelecer uma terapia medicamentosa. Para que vai servir, então, essa medicação? A medicação, nesses casos, vai ser justamente para aquela pessoa controlar o apetite. Às vezes a pessoa está fazendo atividade física, está fazendo dieta, e só isso, às vezes, não é o suficiente. Porque quando a gente vai instituir um tratamento medicamentoso, a gente tem que colocar na balança o risco que aquela doença pode causar para aquela pessoa que está com excesso de peso e às vezes o risco da medicação. Então, quando o benefício da medicação ela for muito maior do que o risco ali daquela obesidade em si, a gente pode instituir um tratamento medicamentoso. A medicação nada mais, nada menos vai fazer do que controlar ali apetite, saciedade, e o Ozempic, por exemplo, são análogos de GLP-1, Saxenda, Ozempic. Eles, além de agir em vias que agem nessa saciedade e apetite, ou seja, reduzindo o apetite e aumento da saciedade, eles agem, por exemplo, a nível intestinal, fazendo com que haja o retardamento do esvaziamento gástrico. Assim, o alimento ele passa muito mais tempo dentro do organismo e aquela pessoa fica muito mais saciada. E outro mecanismo interessante é que o GLP-1, esses análogos de GLP-1, eles como se ele aumentasse o tempo de ação da insulina. E a insulina também ela tem ação lá nas vias que controla o apetite.
Então, quando eu tenho a chamada resistência insulínica, ou seja, a insulina ela tem dificuldade de ação ali na célula, a glicose, por exemplo, ela não consegue adentrar essa célula e a célula fica com fome. E esse mecanismo de resistência insulínica pode atrapalhar essas vias que controlam a saciedade e o apetite. Então, esses análogos de GLP-1, eles facilitam a ação da insulina lá na célula, assim eu tenho um maior controle também do apetite com relação à insulina e as vias orexígenas e anorexígenas lá no meu núcleo arqueado. Então, é muito importante essa terapia medicamentosa no tratamento aí do excesso de peso, que às vezes muitas pessoas têm preconceito, mas como eu sempre falei anteriormente, a gente tem que colocar na balança. Qual é o risco que aquela medicação ela vai fazer para aquele indivíduo, qual o risco que o excesso de peso ele está causando naquele organismo daquela pessoa. Se o benefício da medicação for muito maior do que o risco, aí está indicado fazer, por exemplo, esse tratamento medicamentoso. Então, se você está com excesso de peso, está com dificuldade de entrar no processo de emagrecimento, de perder peso, converse com o seu médico, algum profissional de saúde, para avaliar a introdução de algum tratamento medicamentoso para você perder peso.